Oh, aleluia, glórias a Deus. Deus é tremendo, maravilhoso, bom, fiel, fiel à sua palavra, fiel à sua verdade. Esse Deus que nós amamos, que nós adoramos, que nós confiamos, que nós cremos. É por esse motivo que nós estamos reunidos hoje aqui para ministrar a palavra dele. Peço que o Espírito de Deus nos conduza em todas as coisas, como nós cremos que ele já está fazendo isso. Que assim continue acontecendo, inclusive através desse ministério, do ministério da palavra. Que o ministério da palavra serve para a edificação do povo dele, direcionamento, uma palavra que há uma palavra corporativa. E eu quero hoje aqui compartilhar com vocês um trecho da palavra que está escrito lá no livro de Neemias. Eu quero convidar vocês já a abrir lá no livro de Neemias. Neemias, Velho Testamento. Neemias está lá perto de Esdras, livro de Esdras, depois ali dos livros 1ª e 2ª Crônicas. Você vai por ali, você vai achar Neemias no capítulo 8, no aplicativo fica mais fácil, Neemias capítulo 8, eu vou ler hoje, a partir do verso 14, eu vou ler do verso 14, a partir do verso 14, Neemias capítulo 8, a partir do verso 14, e olha só, acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas, durante a festa do 7º mês, assim, publicaram e anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo, saiam para os montes, e tragam ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu, e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Amém? Aqui nós estamos vendo aqui o que está escrito no livro de Neemias. Neemias foi aquele que foi levantado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Por quê? Porque o povo voltou do cativeiro, o povo havia ficado cativo em Babilônia, e Deus os tirou do cativeiro, e eles voltaram para suas cidades, voltaram para o seu lugar, voltaram para a sua pátria, e eles começaram a morar ali nessas cidades. E depois que aconteceu a reedificação dos muros, porque Neemias foi aquele no qual foi chamado por Deus, levantado por Deus para levantar os muros, porque os muros ali estavam todos derribados, todos haviam sido derrubados, e os muros, eles tinham uma importância muito grande para as cidades, porque os muros significavam que a cidade ia ficar protegida, e uma cidade sem os muros, uma cidade com muros derrubados, significava que aquela cidade ficava exposta, desprotegida, com uma possibilidade de ataques fáceis dos inimigos. Então os muros eram um tipo de proteção que existiam para as cidades. É lógico que a gente precisa entender alguma coisa aqui. É evidente que aqueles muros eram muros efetivos, reais, naturais. Eram muros que existiam sim, construções que eram feitas. Mas a linguagem que nós precisamos compreender e entender é porque que Deus usou a linguagem de cidades, a linguagem do que acontecia em cidades, os muros. O que Deus fala conosco através dessa linguagem? Aquilo não é apenas um fato histórico, algo para a gente conhecer, para a gente saber como funcionavam as coisas no passado. Não é para isso.
Na verdade, isso daí, eu entendo que isso é de menor relevância. Não é de nenhuma relevância. Não, claro que não, tem sua relevância. Mas é de menor relevância. O que nós precisamos entender é fazer uma leitura da mensagem de Deus. O que Deus quer nos fazer. E a linguagem que Deus quer nos ensinar, e sempre nos ensina através de toda a palavra, tem uma linguagem do reino, uma linguagem do Espírito, uma linguagem espiritual. Os muros ali serviam para proteção, e aí aqui que eu quero trazer para nós hoje aqui, mas eu quero passar bem por cima isso aqui, só para contextualizar essa situação aqui dessa festa. Neemias foi levantado por Deus para fazer essa edificação dos muros, e ele havia reedificado os muros. E após a edificação dos muros, acontece isso que nós lemos aqui. É evidente que antes tem um trecho ali, que eu não vou tratar hoje aqui, no capítulo 8, que começa no verso 1, porque eles começaram a ler ali publicamente. Só que chega um momento aqui, que nesse verso 14 aqui, que eles acharam, porque na verdade eles não sabiam disso. Isso havia se perdido no povo de Israel. Mas eles acharam, estudando, buscando a lei, lendo a lei, eles acharam escrito que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas. Eles deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. O 7º mês aqui, essa festa do 7º mês, é de muita relevância para os filhos de Israel, para os judeus. E isso é até hoje. Até hoje. Esse sétimo mês cai no calendário nosso entre setembro e outubro. Exatamente quando nós estamos vivendo agora. Na verdade, eles já estão saindo desse período agora. Na verdade, esse período para eles já finalizou. Mas agora em outubro, recentemente, esses dias, em Israel, por exemplo, eles estavam celebrando essa festa das cabanas. Ou festa dos tabernáculos. Ou como um judeu vai chamar, o Sukkot. Eles celebram até hoje. Se você for em Israel, principalmente no começo do mês de outubro, você vai ver diversas cabanas. Pessoas que montam cabanas, os judeus montam essas cabanas nos seus quintais, nos pátios, nos seus terraços. Por que os caras doidos? Por que o cara está montando uma cabana lá de fora? Por que ele não fica lá dentro? Mas é porque o judeu cumpre aqui isso que está escrito, porque para o judeu ainda, isso aqui precisa ser cumprido literalmente. Mas nós entendemos que em Deus não é mais assim. Jesus, ele trouxe um novo tempo, uma nova revelação. Isso não é mais literal, isso aqui na verdade é uma linguagem que Deus estava querendo nos ensinar. E qual que é essa linguagem que nós precisamos compreender? Essa linguagem que nós precisamos compreender aqui dessas cabanas, eu quero tratar um pouquinho hoje sobre isso. Mas para não perder a questão dos muros, os muros eles simbolizam hoje para nós as estruturas pensantes que irão nos proteger. Qual que é a ideia dos muros? É como se fossem fortalezas. E os muros, as fortalezas, a Bíblia fala lá no livro de Coríntios que elas estão na nossa mente, na nossa alma. E nós precisamos derrubar as fortalezas da alma e estabelecer muros, Deus, que vão nos proteger de pensamentos equivocados, influências equivocadas do mundo. Então a linguagem é essa hoje. Hoje nós somos a cidade de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja é a cidade do Deus vivo. Nós somos uma cidade. Nós somos a Sião. Nós somos uma cidade. E nós temos que ter esses muros de proteção nas nossas mentes, para que a gente não fique vulnerável aos ataques do inimigo. Porque o inimigo ele vai te atacar principalmente, não somente, mas principalmente na sua alma. Então esses muros de proteção são estruturas pensantes conforme a palavra de Deus, os princípios do reino que irão nos proteger. Passando disso, tirando esse contexto, porque isso aqui eu vou tratar disso de uma outra forma em um outro momento. Mas aqui eles entenderam, compreenderam e viram que Deus havia ordenado aos filhos de Israel que eles morassem em cabanas durante esse período, durante essa festa. Algumas traduções vão colocar festa dos tabernáculos, outras festa das cabanas. E como eu falei, os judeus falam Sukkot. E eles vivem durante esse período ali desse mês em cabanas, literalmente em cabanas. E essas cabanas, alguns judeus seguem literalmente.
Eles usam ramos. E é impressionante porque Deus, em algumas situações, Ele é muito específico sobre algumas coisas. E nessa especificidade de Deus, também existe uma linguagem, um propósito. E aqui eles falam, assim, olha o que aconteceu no verso 15. Publicaram e anunciaram em todas as cidades, em Jerusalém, dizendo, saiam para os montes e tragam. Ou seja, é algo que cabia a eles fazer. Cabia a eles fazer. Fazer o quê? Trazer ramos. Mas os ramos são específicos aqui. Ramos de oliveiras. Ramos de jambuzeiros. Ramos de murtas. Ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas. Só aqui tem uma ministração. E eu também não vou tratar disso hoje aqui. Desses ramos. Porque só aqui existe uma linguagem do reino profunda aqui. Que nós precisamos entender. Por que Deus quer? Porque Deus ele é extremamente vaidoso e Ele quer que seja do jeito dele. É evidente que não. É Deus mostrando para nós através de uma linguagem natural, usando o natural para nos apontar, para nos ensinar, para nos revelar algo do Espírito, algo espiritual. Mas Ele continua aqui. Para que esses ramos? Para fazer cabanas, como está escrito. E o povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Eles fizeram essas cabanas. E a palavra fala aqui que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas. Eles moravam em cabanas. Por que na época Deus havia instituído isso lá a Moisés? Qual era um dos propósitos? Eles moravam em cabanas para lembrar, para que eles lembrassem e nunca esquecessem que eles haviam peregrinado, havia tido uma peregrinação do povo de Israel no deserto. Após que eles saíram do Egito, eles não tinham um lugar mais fixo. Eles começaram a andar pelo deserto. E lá no deserto, eles habitavam em cabanas. Eles moravam em cabanas. Deus havia prometido uma terra prometida. E essa terra prometida, sim, foi literal, mostrou, havia um lugar geográfico específico, inclusive no mapa. Mas também nisso há uma outra linguagem aqui, que eu também não vou entrar nessa linguagem da terra prometida. Mas enquanto eles não entraram na terra prometida, até chegar o momento de eles adentrarem nesses lugares, guerrearem para obter a posse daquelas terras, eles habitavam em cabanas. E conforme eles iam se movendo, eles montavam as cabanas e se moviam. Aí quando eles paravam um pouco ali, quando parava a nuvem, algo específico, eles montavam suas cabanas e ficavam habitando em cabanas. Então, essa festa das cabanas, o judeu, ele tem essa compreensão muito clara. Se você conversar com um judeu hoje, um judeu praticante, efetivo, e perguntar para ele, me explica, por que vocês fazem a festa das cabanas? Eles vão falar assim, para que nós lembremos sempre, todas as gerações, que nós somos um povo que éramos peregrinos, e nós fomos peregrinos no deserto, porque Deus nos tirou do Egito, da escravidão do Egito. No Egito, nós estávamos ali como um povo escravo, submetido à cultura, às regras, às determinações, às ordens do faraó, da cultura do Egito. E Deus nos livrou desse lugar, nos tirou desse cativeiro e nos levou para um outro lugar. Mas antes de chegarmos nesse lugar, nós ficamos peregrinando. E isso aqui é para nós lembrarmos de onde nós viemos. E hoje o que Deus também quer fazer aqui conosco aqui, que é sempre bom a gente lembrar, porque às vezes a gente esquece de onde a gente veio. Sobe um orgulhinho evangélico no nosso coração às vezes, que a gente acha que a gente é o último Gatorade do deserto. Só que nós esquecemos muitas vezes da onde você veio, e ficamos reivindicando às vezes algumas situações, algumas coisas que não cabe a nós reivindicarmos, ainda mais se nós entendemos da onde Deus nos tirou. Nós também éramos escravos do Egito.
Porque o Egito, um dos simbolismos do Egito não é só, é que o Egito simboliza o mundo. E nós, antes de Cristo Jesus, éramos escravos do Egito. Estávamos submetidos a todas as influências malignas do Egito. Deus nos tirou de lá. Deus nos tirou do Egito. E o que acontecia com o povo nessa época que eles estavam ali peregrinando no deserto? Existiam aquilo que chama-se nuvens de glória, que acompanhavam o povo, era uma coisa impressionante. E essas nuvens aconteciam literalmente, você via, eles viam essas nuvens com os olhos naturais, com olhos nus, eles viam as nuvens. E as nuvens, eles viam as nuvens de Deus, essas nuvens de glória, essas nuvens da glória, eram as nuvens da glória de Deus, elas cercavam o povo, na frente e atrás, de um lado e do outro, elas cercavam. Nuvens da glória de Deus cercavam o povo, e essas nuvens serviam para proteger o povo das peripécias, das situações todas do Egito. Existiam animais peçonhentos, existiam várias situações ali no deserto, que essas nuvens da glória de Deus protegiam o povo. Isso era um tipo também de uma cabana, de um tabernáculo. É como se o povo estivesse caminhando, perambulando em um tabernáculo, por dentro de uma cabana, de proteção de Deus. As nuvens da glória de Deus protegiam o povo. Festa do Tabernáculos também é para que eles pudessem lembrar disso. Que mesmo no deserto, e na verdade no deserto isso houve uma manifestação disso. No deserto, Deus os protegia como se fosse numa cabana. Mais do que isso. E o mais importante do que isso, a presença de Deus se revelava através das nuvens da glória. O que eles sabiam quando eles viam aquelas nuvens? Eles olhavam e viam aquelas nuvens. O que eles sabiam? Deus está conosco. Deus está conosco. A presença dele é com a gente. Aonde nós estamos indo, a presença dele está com a gente, está indo conosco. Todas as vezes eles olhavam para aquilo, e o simbolismo disso não é assim apenas Deus está me protegendo, mas mais do que isso, Ele está com a gente. A presença de Deus se revelava através das nuvens da glória. E os judeus celebram isso, lembrando disso. E o judeu entende isso muito bem hoje. Mas para o judeu, ele ainda não tem a revelação da palavra, não tem a revelação do Messias, não tem a revelação de Cristo, porque para eles ainda isso é muito literal, eles ainda estão à espera do Messias. Mas o judeu entende que esse tempo dessas festas, essa festa das cabanas, é um tempo de alegria e de comunhão. Eles compreendem isso nesse tempo. Eles entendem que é um tempo que eles estão alegres, porque eles entendem Deus cuida da gente, Deus é conosco, Deus nos protege, Deus nos livra e a presença dele é com a gente. Isso faz com que o coração deles se alegre, e eles também entendem que isso não é para individual, é para um povo. Mas nós entendemos hoje que povo é esse? O povo escolhido. Quem é o povo escolhido? Os filhos de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Não que acreditam em Jesus, não que participam de uma membresia, de uma igreja, não que frequentam um culto de vez em quando, não porque entendem que de repente ali sim é o caminho, não. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo é a verdade deles, dia e noite, todos os dias. Como eram as nuvens da glória, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Esses que estão em Cristo Jesus, eles se alegram para saber que Deus é com eles, e eles entendem que é necessário que eles vivam em comunhão com os demais do povo de Deus. Nós não fomos chamados para viver de uma forma individual. Nós não vamos chamados para que a gente viva a nossa bênção individual. A minha bênção é da minha família e olhe lá.
Não, nós somos chamados para viver em corpo, para viver em comunhão, para viver selados nessa comunhão, vivendo essa comunhão em verdade. Eu não estou inserido dentro de um contexto de comunidade que eu participo ali por causa de uma situação Y, X ou Z. Não é por causa de um ministério específico, de uma situação específica. Eu tenho que entender que eu estou inserido naquele corpo, porque eu tenho que fazer parte da comunhão daquele corpo. E isso eu tenho que entender que Deus me colocou ali. Isso tem que alegrar meu coração. Eu tenho que entender que eu faço parte daquilo no meu geral. Não é assim, eu venho por causa do meu marido, sabe? Eu venho porque meu pai. Eu venho por causa do meu irmão. Eu venho por causa dos meus pais. Eu venho por causa dos meus filhos. Se você não entender que você vem por causa do Senhor, que você tem que estar inserido na comunhão do corpo de Cristo, você não entendeu nada. Você só está querendo ir para um shopping gospel, um shopping espiritual para ser abençoado naquilo que você deseja. Esse é o maior um equívoco. Isso que nos vende indiretamente por aí hoje. Isso que é vendido hoje por aí. Vem aqui na nossa reunião, nós temos horário X, Y, Z. Vem aqui receber sua bênção. Vem aqui, faz o sacrifício e ganha tal coisa. Aleluia. Só falta daqui a pouco fazer promoção, né? Vem aqui nesse domingo, tem a promoção do dízimo. Hoje quem vier no dízimo, o dízimo é 9%, não é mais 10%. Promoção da semana. Só falta essa. Aí eles mandam você pegar você pegam com símbolos, com coisas para te ficar amarrando. Como assim? Como se tivesse, vem aqui receber, vem aqui, como se Deus estivesse ali à sua disposição para te servir. Isso não é igreja. Isso não é Deus. Isso não é o que a palavra nos ensina. Nós temos que viver em comunidade, porque nós entendemos que nós somos inseridos num corpo que não é morto, é um corpo vivo. Esse corpo é vivo, ele pulsa, ele pulsa. Ele pulsa, ele pulsa, ele não é estático, ele se movimenta. Como o povo fazia no deserto, não era estático, nós nos movimentamos. Nós não temos lugar para inclinar a cabeça. Jesus falou assim: eu não tenho lugar para inclinar minha cabeça. Nós devemos ser assim também. A Bíblia diz que como o Espírito faz, que nós não sabemos como é o vento, que nós não sabemos de onde veio e para onde vai, assim é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Você tem que estar disponível para entender isso. Se você está inserido num contexto, agradeça a Deus, se alegre, esteja à disposição, sirva, viva em comunhão efetiva. Não é aquela amizade superficial, coleguinha, amiga, não, é comunhão. Se você está inserido nisso, é porque Deus colocou aqui, numa situação, aqui no seu contexto que você estiver inserido, meu amado, minha amada. Fica se pulando porque, não gostei. É evidente que eu sei que existem situações específicas que sim, você precisa sair desse lugar, porque Deus te direcionou, Deus está te direcionando, porque o lugar não está tão tóxico, que não cabe mais você naquele ambiente. Deus não tem mais nenhum propósito em você ali. Sim, você tem que se mover para um outro lugar. Mas cuidado, porque muitos se perdem nesse processo e acham que agora vão viver isolados. É os desgraçados dos desigrejados. Porque desgraçado é sem a graça de Deus. Porque quando você fica desigrejado, você sai da comunhão de Deus e você acha que a graça de Deus flui nisso, não flui. É equívoco. Você não está querendo participar dos processos de Deus. Em todo lugar vai ter processos, meu amado. Tem dia que é você que é o tranqueira. Tem dia que é você que tem que segurar um tranqueiro do teu lado. É assim que a vida faz. Porque Deus vai tratando com a gente, vai cuidando da gente. E Deus às vezes quer tratar você, mas às vezes Deus quer que você trate alguém. É um processo de afinamento, de que a gente vai prosseguindo, para que a gente chegue um momento até que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Agora, fugir do processo, está equivocado. Se algum daqueles maluquinhos, daqueles judeus, quisessem fugir, imagina eles caminhando um monte de povo, você acha que entre eles não tinha também os seus perrengues? Tinha. Mas já pensou um judeu ali no meio do deserto, sendo conduzido por Deus, em nuvens de glória, Deus mandando maná e falando assim: não, esse povo aqui não dá para ficar mais no meio desse povo não. Não, povo farso. Eita porvinho farso. No interior a gente fala assim, farso. É tudo mentira esse negócio aí, enganação total, vou sair. Saia da nuvem da proteção da glória que você ia ver o que aconteceu com você. Viva os processos que Deus tem para você. Nem tudo que você vai ouvir, nem tudo que você vai ver vai agradar os teus olhos.
Mas não é os seus olhos que precisam ser agradados. Você precisa saber se Deus está nesse processo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que em Deus existe uma proteção, que nós precisamos estar vivendo esse cuidado, essa proteção, mas acima da proteção, porque a gente quer proteção porque a gente não quer sofrer nenhuma situação adversa na nossa vida. Mas mais importante do que a proteção é a presença. É a presença. Nuvens da glória que nos protegem, mas eu sei que Ele está comigo. Quando você sai do contexto da comunhão, você sai do contexto da presença. Ah, Márcio, mas Deus é comigo, Ele habita em mim. Aonde eu estou, eu sei, meu querido, mas você não entende que existe uma presença manifesta, revelada, que só acontece no corpo de Cristo. Eu vou reforçar aqui para não deixar dúvida. Eu não estou falando de uma instituição, de uma organização natural, de uma situação debaixo de uma cultura doutrinária, teológica. Nada disso. Eu estou falando da comunhão do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, que é nesse corpo que nós devemos viver a comunhão. Porque não há cura fora da comunhão do corpo de Cristo. E aqui não estou falando de curas em situações somente específicas, de curas físicas, não, eu estou falando da cura do corpo. Existem processos de cura em nossas vidas que só acontecem dentro do contexto da comunhão do corpo de Cristo. De vez em quando, nós precisamos fazer algumas coisas literais para trazer à nossa memória algumas coisas espirituais que parece que a gente esquece. De vez em quando, até vontade de montar nossa cabana num terraço da nossa casa, uma cabaninha ali de palha, de ramos, para lembrar de onde a gente saiu. Porque parece que a nossa alma, de vez em quando, esquece. E olha como que é importante, porque essas cabanas, elas eram frágeis. Eram ramos de árvores. O teto não era que nem na sua casa, que é super protegida, um teto super protegido. Não, era ramos. Qualquer vento mais forte, qualquer chuva diferente, atrapalhava o contexto. E nós temos que entender qual que é o entendimento, que a nossa proteção natural é frágil, é sensível. Qualquer turbulência, qualquer coisa adversa, um pouquinho mais firme, mais forte, derruba. Eu acho que talvez vocês vão lembrar a história dos 3 porquinhos. A história dos 3 porquinhos, se você for pensar bem, existe uma verdade ali que pode ser extraída, existe uma baguncinha ali que não deve ser considerada, mas pensa bem. A casa feita sobre a rocha. Essa casa que nós devemos viver, a minha casa, tem que ser estabelecida na rocha. A rocha é Cristo e a igreja é dele. Jesus falando com Pedro. A igreja, minha igreja, a minha igreja. Jesus chama a igreja dele de minha igreja. Minha igreja. Então, se a pessoa não está inserida dentro do contexto de igreja, ela está fora desse contexto de comunhão do corpo de Cristo. Eu sei que você pode estar aí, você que talvez tenha uma super revelação, e isso é uma verdade, mas eu sou a igreja, aleluia, glória a Deus, isso é uma verdade. Mas você sozinho é só um tijolinho fora do contexto, não forma cabana, casa nenhuma. Você está longe do contexto. Não, cuidado para você não se perder nesse processo. Essa revelação é para que você entenda que o prédio de concreto, ele em si não é nada. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Essa é a revelação de que você é a casa. Mas você é casa de Deus quando você está inserido no corpo de Cristo. Em comunhão com os irmãos. Em comunhão com esse corpo de Cristo. É isso que nós precisamos entender. A festa das cabanas é uma linguagem de Deus para que nós possamos entender quem Deus é, da onde nós fomos tirados, quem nós éramos, quem nós somos e quem o nosso Deus é. E que sem Ele não tem como.
Que Deus abençoe você, que você seja conduzido debaixo da verdade do Evangelho, da verdade de Cristo, em nome de Jesus.